Política, na Jovem Pan. 7h32 da manhã, vamos falar de política. Neste início de semana, vamos já chamar o Piara Boschi, que atualiza o cenário político em Santa Catarina e em todo o país também. O Piara, bom dia, como é que foi teu final de semana? Tudo bem? Bem-vindo, boa segunda. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando. Foi um belo final de semana. Ontem teve show do Caetano Veloso aqui em Florianópolis, estava lá conferindo. Muito bem. Piara, vamos falar de política porque o governador eleito, Jorginho Melo, está se movimentando, obviamente, a vice Marilisa, que é daqui de Joinville também, e a pergunta que te faço é o seguinte: Jorginho Melo está dando mais atenção à composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa ou ao secretariado neste momento? Qual é a tua avaliação, hein? Bom, a gente percebe que o Jorginho Melo ele deu uma desentocada nesses últimos dias, né? Quinta-feira aquela visita na LESC, no Tribunal de Justiça. Na sexta-feira foi a Fiesc, estive lá, conversei um pouco com ele, ouvi o que ele falou, as pistas que ele deixou sobre o secretariado. E a sensação que a gente tem é que ele está com um olho no peixe e outro olho no gato, né? O peixe é a Assembleia Legislativa, o gato é o secretariado, digamos assim, mas ele está com uma atenção um pouquinho maior para o peixe, porque o secretariado ele pode compor até, vai depender basicamente dele, das composições dele, mas a primeira grande composição, que é a presença da LESC, dá uma tranquilidade para o início do governo, né? Definir quem vai ser, com quem ele vai ter a parceria, com quem ele vai não ter uma articulação difícil. Aquilo que Moisés teve nos seus 2 primeiros anos de governo, ele não quer ter. Então, ele está trabalhando bem, ele está circulando, está conversando, tem interlocutores, ele quer construir um presidente que seja um aliado, não do PL, ele já avisou o PL que os 2 primeiros anos não serão do PL, fazer um gesto para a base, mas está buscando ainda um perfil lá dentro da Assembleia Legislativa. Tem muito postulante, o jogo está muito aberto, mas o Jorginho vai entrar com força nessa construção. E o secretariado também, paralelamente, ele ainda está buscando um nome para a Fazenda, ele não tem hoje um nome para a Secretaria da Fazenda, mas ele tem metade do secretariado alinhado, digamos assim. Quando tu resolve que tu tem educação e saúde mais ou menos encaminhado, a saúde com a Carmen Zanotto e a educação com o ex-reitor da CAF, que é o Aristide Simadon, ele não confirma, todo mundo sabe que é. Então, o secretariado, a cara do secretariado está mesmo colocada. A CAT, a Associação Catarinense de Empresa e Tecnologia, vai indicar e está formulando, está botando no papel como vai ser a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e ele também disse lá na Fiesc que a agricultura vai ser indicada pelas cooperativas do agro, especialmente lá do Oeste. Então, os secretariados, mesmo sem nomes, vai tomando uma cara. Muito bem, o Piara. Eu também faço a seguinte pergunta, né? Quem que deve ser aí um dos principais interlocutores aqui do estado de Santa Catarina na relação aí com o Palácio do Planalto a partir do ano que vem? O Jorginho Melo está buscando alguém com um perfil mais moderador ou não? Bom, ele tem algumas alternativas, não são muitas, né? Mas ele tem algumas alternativas. O tempo que ele ficou na Câmara dos Deputados, especialmente no governo Dilma, ele transitou com muito político que vai ser a situação a partir do ano que vem. Então, ele tem, por exemplo, um trânsito muito bom com o próprio Décio Lima, que foi adversário dele. São segundo turno, brincavam muito, não era aquele confronto que a gente via em nível nacional entre o 22 e o 13, tanto que a gente teve um debate aqui, o último debate, sem nenhum direito de resposta, eles brincando nos bastidores, é um outro tipo de relação. Foram colegas de bancada federal. O Dário Berger, que disputou o Senado, também já teve relação política bastante com o Jorginho Melo, e é uma ponte para chegar no PSB do vice Alckmin. E tem nos bastidores o Gelson Merizio, que participou de toda a construção da chapa do PT, né, da frente de esquerda aqui em Santa Catarina, que tinha como objetivo ir para o segundo turno e ampliar a campanha do Lula aqui em Santa Catarina. Isso deu certo, e o Merizio ele tem boas pontes lá dentro. Lembrando que o Merizio foi colega do Jorginho Melo no parlamento, na Assembleia Legislativa, inclusive ambos dividiram o mandato de presidência da LESC, 2009 para Jorginho, 2010 para Gelson Merizio. Então a relação deles é uma relação de bastante tempo, uma boa relação. Eu aposto que esse pode ser o grande canal do Jorginho com Brasília quando necessário.
Pois é, Piara, eu estava te ouvindo aqui, né, sobre essa questão dos nomes aí do secretariado de Jorginho Melo e tal, e até estava lendo algumas informações neste final de semana, e aí, claro que tem nomes que surgem ali, como na pasta da Secretaria da Saúde, Carmen Zanotto e por aí vai. Te confesso que eu não vi nomes ainda aqui da região de Joinville, mas é claro que essa função está também para a vice, som, né? Marcos. Pois não? Pode repetir a pergunta? Eu estava avaliando, lendo as notícias do final de semana sobre o secretariado, né, o possível secretariado de Jorginho Melo, e a gente viu alguns nomes que estão aí despontando, como você comentava na sua primeira participação, e aí vi nomes como Carmen Zanotto, tal, mas não vi nomes de Joinville. É claro que esta função em relação à indicação de nomes de Joinville está com a vice Marilisa de Lima. Então, a semana que se inicia deve ser decisiva também, porque se tudo der certo, em dezembro, Jorginho Melo anuncia os nomes para o governo de Santa Catarina do ano que vem. Essa data está mantida? Eu acredito que 1º de dezembro seja uma data para começar a anunciar alguns nomes, talvez os mais óbvios, mas a construção do secretariado ela vai mais longe. Se você pensar, por exemplo, que Jorginho ainda não tem um nome para a Fazenda, e isso é algo que a gente tem ouvido de bastante gente que tem falado com o Jorginho nesse momento. O Jorginho disse que nomes nesse momento nem sobre tortura, foi a frase dele lá na Fiesp. Mas a gente sabe que ele não tem um nome para a Fazenda ainda, então isso já é uma coisa que começa a preocupar. Isso começa a lembrar o próprio Moisés em 2018, que acabou ficando com o Paulo Eli, mantendo o Paulo Eli, que era do Eduardo Pinho Moreira. Mas então acho que os nomes vão começar a ser divulgados a partir de dezembro, não todos lá no começo de dezembro. Mas é uma preocupação que o Joinville tem que ter. Por enquanto não circula nenhum nome. Teve gente que colocou o Antídio Lunelli, de Jaraguá do Sul, como um possível secretário. Ele mesmo já, antes de ter convite, já disse que não fazia muito sentido essa construção mesmo. Então, por enquanto não tem. A Marilisa vai ter um papel dentro do governo, provavelmente vai ser ouvida nas questões de segurança pública. O Jorginho prometeu recrutar um secretário. Nomes de Joinville ainda não, mas como tem indicações que vão vir dos empresários e tem entidades empresariais que gostariam de apresentar indicações, talvez nessas listas apareçam nomes de Joinville. Por enquanto, ainda não. Pode ser, por exemplo, um nome que se fala, que se especula, é o do presidente da Câmara, Maurício Peixe, porque o Jorginho está dando indicações de que não vai chamar deputados do PL para o secretariado, ou seja, o Maurício Peixe, que é primeiro suplente, não teria espaço, mas pode ser chamado para participar do secretariado. A vaga não se fala assim, meio genericamente, está tudo muito solto. E os nomes estão bem fechados, assim. Como disse o próprio Jorginho, os nomes que surgirem agora não é para acreditar muito. A gente crava bem a Carmen Zanotto e o Egídio Simadon, porque não tem muito o que inventar aí. Ele tem uma deputada que é extremamente focada e vocacionada para as áreas de saúde, já foi secretária, gostaria de ser secretário novamente, pelas informações de bastidor que a gente tem, e tem o reitor do sistema CAF, que já fez a sucessão dele na CAF e que é o nome que o Jorginho sempre consultou para as questões de educação. Então aí não tem muito o que inventar, mas o resto, esses nomes aí que começam a surgir, é mais para desviar a atenção do que para dar informação, Marcos. É isso aí.